Pessoal, tempo. Nós temos dois conceitos importantes hoje. E para mim falar, eu preciso te mostrar ele. Tempo é um momento, tá certo? São as condições climáticas nesse momento, tá certo? E a todo momento esse tempo muda. Então, o meteorologia, ele tenta prever o tempo. Já o clima, não. O clima ele é mais. Ele pega uma determinada região e por um tempo bem longo. E o climatologista ele é um cientista, porque ele vai ter que decifrar o porquê das mudanças climáticas. Olha que legal, duas profissões, meteorologista e climatologista. Pessoal, os climas do mundo, se você pegar o mapa mundi, né? Pega o seu atlas se você tiver em casa, né? Você vai ver que à medida que você chega no Equador, você vai ter um tipo de floresta, a floresta equatorial. À medida que você vai avançando para os polos, você vai ter outros tipos de florestas, como a floresta temperada. Livros é uma coisa legal, né? A gente também aventura e descobre muitas coisas. Então eu quero desafiar você a dar uma olhadinha nos livros que você tem em casa. São diversos fatores que influenciam no clima, né? Mas isso vai determinar o tipo de ambiente. Isso mesmo. E nós vamos agora ver esses fatores que influenciam no clima, né? Os climas do mundo. Um deles é as latitudes, aonde você estiver no planeta, tá bom? Mas nós temos relevo, condições geográficas, a questão do oceano, tem muitos fatores. Pessoal, olha essa plantinha aqui. A planta na sua superfície aqui, né, ela tem células guarda, tem estômatos e que libera vapor de água. Ora, esse vapor ele vai para a atmosfera, vai formar nuvens. Fora isso, eu tenho também os oceanos, que evaporam água. Ora, lembra do ciclo da água? Isso mesmo, o ciclo da água vai influenciar no clima, pessoal. E todos eles vão interagir um com o outro. Então, plantas, oceano e também a área central do Brasil, que é muito seca e que pode provocar incêndios, como a gente está tendo lá no Pantanal essa semana. Terrível, né? 1/3, todas as reservas queimadas. Mas o ciclo da água ele está muito ligado ao clima. E também a questão da altitude. Quando você vai para São Paulo, você chega lá na serra, está mais frio, porque a cada 150 metros diminui 1 grau. Nossa, quanta coisa influencia no clima, né? Agora, pessoal, nós vamos falar de duas mudanças climáticas que os cientistas estão até hoje estudando e tentando decifrar. E elas foram a causa de destruição de várias culturas e várias nações. Acredite se quiser, incas, maias, astecas, antes deles aqui na América, né, do Sul, Central, havia outras nações, né, morando, reinavam, avançadíssimos. E essa mudança climática chama El Niño e destruiu. Por quê? Provocou uma seca muito grande. Como é que os cientistas descobriram? Medindo a temperatura dos oceanos. Isso mesmo. Os navios vão até os oceanos e medem as temperaturas. E há mais de 200 anos, vários países estão fazendo isso. O Oceano Pacífico ele muda a temperatura. Olha os desenhos que estão aqui embaixo. Olha as imagens de satélite. Sabe o que vai acontecer? Até o nordeste do Brasil sofre uma seca violenta e o sudeste, muita chuva. Agora, pessoal, imagina se a temperatura cair. Chama-se El Niña ou a menina. Enquanto que El Niño é o menino, em espanhol, El Niña é a menina. A temperatura fica baixa, pessoal. Sabe o que vai acontecer? Vai ter muita chuva na Amazônia e no Nordeste.
Agora, o pior vai ser lá na América do Norte. Você vai dizer, mas afeta o clima do mundo inteiro? Sim. A América do Norte vai ter um frio muito intenso e a Europa também, nevascas e muito prejuízo econômico. El Niño. Pessoal, nossa curiosidade tecnológica da nossa aula. Nós estamos conhecendo aqui uma estação meteorológica. Isso mesmo, você vai começar a prestar atenção nos prédios, às vezes também quando andar em São Paulo. Você vai ver uma coisa diferente lá nos prédios, que é um coletor de água chamado pluviômetro. Nós temos o nosso velho termômetro que nos ajuda a decifrar os mistérios do clima. Vamos ter também uma ventoinha que vai dizer a velocidade do vento ou a direção do vento, um medidor de umidade. E com isso eu vou coletar informações, eu vou conseguir prever o tempo com mais precisão. Olha que legal, pessoal. Estação meteorológica são ferramentas de coleta de informações do tempo. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos construir hoje um pluviômetro, que é um instrumento importante na estação meteorológica. Você vai precisar de uma garrafinha PET, uma tesourinha sem ponta, uma régua velha que você não usa mais e um Durex. Muito bem, nós vamos cortar a garrafinha, tá certo? Vamos dividir em duas. E aí você vai fazer um buraquinho aqui que eu já fiz. Por quê? Para não entrar o mosquitinho da dengue, senão o mosquitinho da dengue vai colocar o ovinho e aí você vai criar a dengue e não pode, né? Aí você vai encaixar dessa forma aqui, ó. Ou seja, a água que cair da chuva vai ficar acumulada aqui. E nós vamos passar um Durex para prender ela direitinho. Ó. Você vai ver que é facinho fazer. Que é um instrumento científico, né? O pluviômetro. Vamos colocar a régua. Você vê que a régua ela mede em centímetros e tem os milímetros aqui, tá? Esses milímetros aqui, em meteorologia, a gente mede a quantidade de chuvas em milímetros que choveu. Então, por exemplo, olha, choveu 5 milímetros. Chuvinha leve, né? Então, ó, isso de água foi o que caiu do céu, tá bom? Agora, São Vicente, dia que às vezes tem inundação, chega a chover até 80 milímetros. Pessoal, isso em alguns bairros onde ele está abaixo do nível da rua, abaixo até a casa muito baixa, o que vai acontecer? Esses 80 milímetros aqui vai receber água de várias regiões. E aí você vai ter aí mais de meio metro de água, tá certo? Então esse é o nosso pluviômetro. E aí a gente pode amarrar num cabo de vassoura aqui. É um instrumento científico. E se você quiser montar uma estação meteorológica daquelas, né, bem detalhadas, você pode também o quê? Colocar um termômetro, isso mesmo, e acompanhar a evolução da temperatura ao longo do ano. Legal, né? Quando a mudança climática faz cair a produção, como por exemplo batata. Batata é a base da alimentação da Europa. Não é como na América, que é o arroz, né? Lá todo mundo come batata. Agora, nós vamos ter queda da produção agrícola, aumento dos preços, pessoal, aumento da pobreza. E se aumento da pobreza, as crianças vão se alimentar mal e pessoas vão morrer de fome. E aí, pessoal, alimento, pessoas, as pessoas vão começar o quê? Migrar. Olha só, vão ter que se deslocar. Êxodo rural de país para outro por causa da fome. E aí, a mudança climática também pode produzir, sabe o quê? Guerras. Isso mesmo, conflitos bélicos para ter acesso aos recursos que estão limitados. Muito calor, as pessoas vão ficar cansadas, não vão ter vontade de trabalhar. E detalhe, o pessoal que mora no litoral pode aumentar o nível do mar e vão ter que se mudar em um custo altíssimo para refazer essas cidades costeiras. Mudança climática afeta o nosso prato.
provoca guerras. Ai, pessoal, que calor em pleno inverno, um calor desse. O que está acontecendo com o nosso clima? E eu não consigo, o meu ventilador quebrou, pessoal. E agora? Ai, eu não tenho um ar-condicionado aqui. Pois é, pessoal. O homem está medindo a temperatura há várias décadas. E nós descobrimos que até 1961 a temperatura do planeta era um pouco mais baixa. De 61 até 2018 aumentou muito a temperatura, pessoal. E os cientistas estão preocupados. Uma dessas causas são cidades construídas de concreto, pessoal. Não tem áreas verdes. Então o que acontece? Esse concreto ele acumula calor, porque ele absorve os raios ultravioleta durante o infravermelho, desculpe, tá? Ultravioleta faz mal para a pele, mas o infravermelho é que provoca o calor. E esse infravermelho ele é absorvido no concreto. E aí de noite começa a irradiar. Por isso que a nossa Baixada Santista é abafada. Poucas árvores são plantadas aqui na nossa Baixada. Pessoal, mas o pior de tudo são as florestas que funcionam como verdadeiros refrigeradores do planeta. E se elas forem cortadas, o clima vai ficar mais quente. Olha só, pessoal, com esse aparelho termômetro, nós podemos medir a temperatura ao longo de décadas. E olha o que nós descobrimos. Olha aí do teu lado como era a temperatura do planeta, especificamente África, né? 1921 a 1969. O que aconteceu nesse período, pessoal? Olha aqui embaixo, industrialização, todo mundo se mudando para a cidade, mares e mares de concreto, isso mesmo, prédios, ruas, tudo asfalto. Cortamos florestas. Olha só, de 1970 a 2018, olha o que aconteceu com a temperatura. Aumentou. O homem influenciando o clima. E a mudança climática no Brasil? Ao você assistir um noticiário, você vai perceber, por exemplo, lá em São Paulo, bairros em bairros alagados, a região do Cerrado, olha aí no meio da foto, queimadas, muito seco, e olha aqui, tempestades no sul do Brasil. Também o Brasil está sofrendo. E aí, pessoal? Levo ou não levo um guarda-chuva, pessoal? Tô em dúvida. Melhor eu olhar a previsão do tempo, né? Vamos lá ver a Maju, perguntar para a Maju se vai chover ou não vai chover? E olhar também a imagem do satélite também. Nós temos um curso que é o meteorologista. Isso mesmo, você pode trabalhar no Jornal Nacional ou qualquer outra televisão, ou pode trabalhar em Cachoeira Paulista no Instituto de Pesquisas Espaciais, fazendo previsão do tempo e usando aquele supercomputador, que é o único do Brasil, o nome dele é Tupã, e ele faz milhões de cálculos matemáticos por segundo. Mas por via das dúvidas eu vou levar um guarda-chuva, né? Vai que chove, né? Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Acesse o nosso blog, realize as atividades número 51 e 52. E até a próxima videoaula.